Anteriormente, o Mark Zuckerberg deu essa seguinte entrevista para Bloomberg. I've done some stuff personally in the past. I'm not planning on doing that this time. And that includes, not endorsing either of the candidates. Now, look, there's obviously a lot of crazy stuff going on in the world. The historic events over over the weekend. And, on a personal note, it's, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But look, it's, and I think, look, it's, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like. Muitos começaram a dizer que a partir desse momento ele já estava querendo entrar dentro do governo do Trump. E pessoal, essa entrevista foi dada antes das eleições americanas acontecerem. E por que eu resolvi gravar esse tipo de vídeo aqui? Vocês vão entender, porque é o seguinte. Bom, eu fui buscar o meu carro na cidade, quando eu cheguei em casa, eu acabei me deparando com a seguinte notícia, que o Mark Zuckerberg havia mudado radicalmente como seriam as checagens a partir desse momento aqui dentro do Facebook, do Meta, Instagram, de modo geral, né? Então hoje vamos entender as radicais mudanças no Facebook e Instagram que foram anunciados por Mark Zuckerberg. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu sou o Matheus Rodrigues. Esse canal aqui ele é feito para falar tudo sobre o mundo das empresas, marketing digital, vendas, crescimento profissional, e ele também é perfeito para você que quer ser um gestor de qualidade, fechou? Eu espero que você continue comigo aqui até o final desse vídeo, porque primeiro vai aqui um contexto geral de como a moderação do Facebook e Meta também vem funcionando nos últimos anos. Depois de todo aquele escândalo envolvendo as eleições de 2016 lá nos Estados Unidos, houve uma gigantesca pressão política para o Mark Zuckerberg corrigir os seus erros, vamos dizer assim, que ele havia cometido. Mas beleza, Matheus, que erros são esses? Quais são esses escândalos que você está falando? Para você que não está lembrado, as informações de mais de 50 milhões de pessoas foram utilizadas sem o consentimento delas pela empresa americana Cambridge Analytica, simplesmente para poder fazer propaganda política. A empresa ela teria tido acesso ao volume de dados ao lançar um aplicativo de teste psicológico em rede social, algo genial. Aqueles usuários então do Facebook que participaram do teste acabaram por simplesmente entregar à Cambridge Analytica não apenas as suas informações, mas dados referentes aos amigos do perfil. A denúncia feita pelos jornais The New York Times e também o The Guardian levou dúvidas sobre a transparência e o compromisso da empresa com a proteção de dados dos usuários. O escândalo, galera, gerou uma nova onda contra a empresa. Já sobre o questionamento pela proliferação de notícias falsas nas eleições americanas. Naqueles dias após a publicação, o Facebook simplesmente ele perdeu mais de 35 bilhões de dólares. Mas além disso, isso não foi a pior coisa, porque a pior coisa ainda estava por vir, porque a empresa entrou na mira das autoridades americanas e também no Reino Unido, a ponto do Mark Zuckerberg ser convocado para depor diante de um comitê legislativo para simplesmente responder sobre esse caso. A partir daí, a Meta ela foi construindo progressivamente, literalmente o poder dessa palavra, um grande sistema interno de regulação. O que os caras fizeram? As políticas de moderação elas se tornaram muito mais detalhadas e mais abrangentes. A seção, galera, de dados ali para acadêmicos se tornou muito mais restritiva e publicações começaram a passar como se fosse por um processo de fact-checking, alguma coisa que deveria ter uma checagem dos fatos ali. Porém, é aí que mora o problema. Esses fact-checkings eram feitos por empresas jornalísticas independentes e políticas de moderação passaram a ser supervisionadas e revistas por um certo conselho independente que foi chamado de Suprema Corte do Facebook. Isso foi chamado pela própria empresa, pela própria Meta, beleza? Porém, galera, como eu falei para vocês que é aí que mora o problema, porque esses caras eles tinham lado político e o Mark Zuckerberg ele resolveu acabar de vez com esse tipo de moderação. De acordo com ele mesmo, tá, no pronunciamento que ele fez, isso aqui será um esforço para promover a liberdade de expressão. Ou seja, não havia liberdade de expressão? A gente sabe até onde esse vídeo aqui pode chegar, então eu vou ter que ser muito meticuloso com as palavras aqui, tá? Você poderia falar assim para mim: pô, Matheus, não vai ter mais moderação, então? Galera, mais ou menos, tá? Meio que o Mark Zuckerberg, ele decidiu copiar a ideia que o X utiliza hoje, o extinto Twitter, né? Ou seja,
os conteúdos eles serão verificados pelos próprios usuários que poderão adicionar informações complementares às postagens ou então denunciar elas, sacou? Isso aqui que é a vantagem, porque quando a gente tem uma comunidade em prol de alguma coisa, as pessoas puxam as cordas de um lado para o outro e falam, opa, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso não é verdade, está faltando informação, ou isso aqui é meia verdade, nós devemos complementar isso aqui porque está dando um duplo sentido para aquela informação. Então, no pronunciamento, Zuckerberg disse que o sistema que ele apresentava ali tinha muitas falhas, realmente tinha, né? Como, por exemplo, os caras simplesmente removiam conteúdos ou então a exclusão de contas de forma injusta. Galera, a gente sabe, quando a gente fala desse tipo de assunto aqui, vem um monarca na nossa cabeça, né? A ponto do Mark Zuckerberg, ele dá uma cutucada ali em todos os nossos governantes. Mas falando especificamente dos jornalistas aqui que faziam essa checagem, ele disse o seguinte, abre aspas, têm sido muito tendenciosas politicamente e destruíram mais confiança do que criaram, fecha aspas. Ou seja, galera, eles basicamente dizem que as checagens não faziam correto, não faziam certo. Não era pelo bem, não era pelo certo, e sim pelo lado político que eles queriam, que basicamente era o lado esquerdista. Além de tudo isso, Zuckerberg diz ter preocupações com a censura frequente contra empresas dos Estados Unidos e afirmou que vai trabalhar em parceria com o governo do Trump para conseguir reverter essa situação. E se você acha que ele deixou o Brasil de lado, muito pelo contrário. Ele até falou da Europa e mandou meio que um indiretão aqui pra gente do Brasil, falando que aqui na América Latina há cortes secretas censurando as redes meio que na surdina. Então, ele não citou o Brasil diretamente, mas a gente consegue meio que entender de tudo que a gente está falando aqui, né? Eu já dei uma sublinhada em que a gente estaria dizendo e a gente sabe basicamente como que ele quer dizer e para quem foi esse recado. O Zuckerberg, ele também afirmou que essa citação de democratizar a checagem das publicações consideradas menos graves ali como conteúdos políticos, ele poderá concentrar na verificação de postagens alta gravidade, como casos de e exploração infantil. Matheus, e quando vai chegar esse tipo de checagem? Galera, as mudanças chegarão primeiro nos Estados Unidos, o que normalmente acontece, né? E de acordo com a empresa, em algum momento nos próximos 2 meses, então até março, ali eu acredito que até abril mais ou menos, a Meta afirma que os usuários serão responsáveis por avaliar a relevância das notas da comunidade, assim definindo quais delas vão poder aparecer e quais não vão ser exibidas. E para pensar, pessoal, quando nós temos toda uma comunidade trabalhando para mostrar o que é verdade, não é melhor? Ao invés de ter apenas meia dúzia de pessoas dizendo o que é verdade e o que é mentira, bom, eu acho isso muito perigoso. Pois quando nós temos notícias desse tipo aqui, ó, chefe do Facebook se curva ao trumpismo e puxa tapete de checadores, ou checadores rebatem Zuckerberg sobre revisão independente de conteúdo na Meta. Fatos não são censura. Eu simplesmente consigo pensar o seguinte, né, que as únicas pessoas que estão pé da vida com esse tipo de mudança, esses chilique todos são dados pelos seguintes grupos de pessoas, que são o quê? Políticos que não querem ser desmentidos, grupos radicais que querem impor a sua ideologia, jovens idiotas de universidades que acreditam que o Estado só quer o bem das pessoas e não que o Estado quer controlá-las. Ou seja, esses jovens que têm meio que gatilho para qualquer tipo de coisa, influencers que lucram com o capitalismo e gospem o socialismo para os outros, influencers que lucram com esse discurso de identitário combativo, que a gente pode dizer, e também, galera, jornalistas que querem o monopólio da verdade, que não pode ter o contraditório, toda uma esquerda que com isso acaba perdendo uma gigante ferramenta, pois segundo Zuckerberg, as coisas vão guinar de um lado para o outro de uma vez. E galera, o André Marinho, ele falou algo mais ou menos assim, ó. Quando os jornalistas, as principais redes de comunicação, meio que apelam para distorções, ao criticar a nova direção do Zuckerberg ali, eles evidenciam o seu próprio argumento. A neutralidade, ela é inexistente no sistema atual. Então as avaliações da comunidade, elas conferem ao público e retiram das mãos quem usa a checagem de fatos como uma arma política. E na minha opinião, é que a checagem dos fatos incomodam apenas aqueles que gostam de mentiras. Mas, Matheus,
Por que você acha que ele fez isso agora da noite pro dia? Sinceramente, galera, eu penso que é pelo governo Trump tá entrando. Ele seria muito combatido, ele seria apunhalado, ele ia ficar pequeno ali. A situação ia ficar ruim para ele mesmo se ele ficasse com esse tipo de discurso, com esse discurso esquerdista, vamos dizer assim. Eu ainda não consigo ver tanta verdade nele em querer fazer isso. Eu tenho a impressão que se entrasse um outro governo, continuasse o governo de esquerda que estava lá, ele não mudaria o discurso dele. Ele continuaria com esse discurso. E ele só mudou devido ao novo tipo de governo, que é o governo Trump, o governo mais de direita. Afinal, como seu concorrente, o Elon Musk, estará trabalhando junto do governo, ele falou, cara, eu não posso ficar para trás, eu vou ter que entrar no governo, e para entrar no governo eu vou ter que mudar o meu discurso. É por isso que ele ainda não me convence que isso ele fez de bom grado. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham de toda essa mudança? Comenta aqui, se inscreva no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo também. Como eu falei, se você gosta de venda, marketing digital, tudo sobre o mundo das empresas, quer crescer profissionalmente, quer se tornar um líder, quer ser um gestor de qualidade, esse canal aqui ele veio para te ajudar. A gente está só no começo. E esse aqui, galera, se não é o principal, com certeza é um dos principais vídeos que esse canal vai ter esse ano de 2025 aqui. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te agregado alguma coisa. Se você gostou desse conteúdo aqui, eu só peço para você deixar o like então. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!